E aí, estamos ao vivo novamente. Hoje a live é super especial. Hoje nós vamos falar sobre a melhor profissão do mundo, que é o design, né? Obviamente eu vou defender isso sempre. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Matheus Moura. O Matheus é um profissional criativo, um designer, né, com uma experiência legal e já está no mercado aí, né, fazendo muita coisa interessante, né, e atraindo também muitos admiradores para o seu trabalho. Então, o Matheus, ele vai agregar muito aqui hoje nessa live, né, vai participar com a gente e a gente vai conseguir trazer aí alguns insights poderosos para designers, né, criativos, profissionais criativos que estão até parados, né, digamos assim, travados em suas carreiras e que de repente esses insights podem ajudar a motivar, né, a mostrar uma outra face do design que muitos ainda não mostram, né, mas a ideia aqui é a gente apresentar um design que funciona e um design que pode ajudar muitos profissionais a crescerem em suas carreiras, tá? Então vamos nessa, eu vou trazer o Matheus aqui e a gente vai prosseguir com essa live, beleza? Vamos lá. Eu já solicitou aqui, já ele entra. Fala, meu querido. Muito bom Olha dia. aí, olha Tudo o bem? homem. Tá me escutando bem? Tá me vendo bem? E aí, meu querido? Tá tranquilo aqui Tô. pra mim. Tá me ouvindo Prefere bem que eu também? coloque o microfone aqui ou dá para escutar claramente? Bom, Cara, tô ouvindo então, tranquilo. tranquilo. Pra mim tá tranquilo. Ó, o Salles Design entrou aí. O André Lima. Sejam bem-vindos. A Lívia Siqueira, Nutri. Seja bem-vinda, Lívia. É a Lívia minha é a tua esposa. noiva, tua mulher, tua namorada, né? É, Esposa. sempre Namor... acompanha, né? Tem que É, acompanhar namorada também, né? o esposo em tudo que é lugar. Sim, sim. E não deixa de ser namorada, né? Não deixa de ser namorada, É, porque mas na também tem vida que tem que casar, namorar, né? né? Uma hora, né? Tem que assumir o compromisso, porque senão ela Sim, vai sim, embora. sim. Sim. Inclusive, tu Foi. fez A a gente identidade trabalhou visual aí dela, um né? projeto. Esse projeto de identidade visual dela foi no ano de 2020, que ela estava terminando, né, a Sim, faculdade. Então a gente já trabalhou em cima de uma estratégia para ela já entrar no mercado aí com o pé direito, né, digamos assim, né. A gente trabalhou, eu acho que foi um mês sim, por aí, sim. um pouquinho mais para desenvolver o projeto, porque a gente teve que estudar público, percepção e diferenciação também, né, dos concorrentes. Então, foi um projeto bem legal que me trouxe muito resultado, tanto de assim outros nutricionistas estarem me procurando para poder desenvolver o projeto, como para ela também, né? Porque já chegou no mercado aí se diferenciando e o mais legal é que ela já tem um público, né, definido para poder estar desenvolvendo esse projeto. Então, foi um Sim. projeto assim bem legal. Legal, legal, cara. Legal. Então, Matheus, hoje, como eu te falei, e como a galera já está sabendo, a gente vai trazer aqui insights para motivar essa turma, né? Tem muita gente que acha que o design é uma profissão que não paga bem, né? Que não tem retorno e tal, e por aí vai. E a minha ideia aqui hoje é a gente mostrar para essa turma que tem uma outra faceta, né? Que o design tem uma outra cara, que é exatamente essa cara de que sim, é possível você ter o que você precisa, o que você busca, né? No mínimo, ter dignidade, né? No mínimo, ter dignidade. E aí eu queria que, inclusive, você comece também a falar um pouco sobre isso aí, né? Sobre essas questões, né? Como foi, inclusive, tua jornada, né? Porque, óbvio, a gente fala assim que o design é a melhor profissão do mundo. Eu gosto de falar isso. Eu gosto de falar também que o design está em tudo e que Deus é designer, né? Tudo foi projetado, tudo foi muito bem planejado, né? Tudo tem uma estrutura, uma engenharia por trás, né? Mas a gente, enquanto carreira, enquanto profissional de design, a gente enfrenta alguns desafios, obviamente. Ninguém tem um adágio popular que é muito comum, que a galera conhece muito, que é ninguém nasce sabendo, né? Então a gente vai passando por etapas, vai se desenvolvendo, vai aprimorando, né? E obviamente todo mundo tem desafios em suas carreiras. E aí eu te deixo à vontade para você, inclusive, comentar um pouco sobre isso. Depois eu posso contribuir também. Mas a ideia é que a galera perceba
que sim, que embora tenha os desafios, né, embora a gente precise arregaçar as mangas e trabalhar e fazer a coisa acontecer, mas que é possível viver bem do design, né, viver no Vou mínimo com começar me dignidade, né? apresentando, né? Para quem não me conhece aí, sou o Matheus, sou de Recife aqui, né? Também conterrâneo seu, né? A gente aqui é de Recife, de Pernambuco. E eu já trabalho aí com design e, se eu não me engano, vão fazer aí 5 anos, né? Já tem um tempinho que eu trabalho com design, né? Tipo, trabalhando e recebendo por isso. Mas eu já fiz muito trabalho quando eu era mais novo, quando eu era adolescente, sem receber nada por isso, né? Eu sou daquela época onde a gente comprava revistas e vinha um CD, não sei se é da tua época, e aí a gente instalava o programa, né, dentro do computador, aquele desktop grandão que tinha umas telas gigantescas também, os monitores, né? E a partir disso eu fazia cartão de visita, adesivo. Eu não sabia, sinceramente, o que é que eu estava fazendo, não entendia nada sobre cores, design. Simplesmente era um hobby, né, para mim, porque eu acho que para muitos começa assim, né? É um hobby, gosta de desenhar, gosta de fazer alguma coisa no computador, e a partir disso ela vai se profissionalizando, né? E a partir desse tempo, né, foi daí que eu comecei a trabalhar com rede social, para poder fazer post para mídia social. Também não entendia sobre criação de conteúdo, marketing, era somente essa parte visual. E aí, quando eu comecei a receber um dinheiro, né, por isso, foi daí que eu comecei a me animar, né, digamos assim. E foi daí que se eu estou conseguindo me profissionalizar nessa área, né? Então, por que não fazer uma faculdade? Por que não me profissionalizar ainda mais, né? Eu acho que é o caminho, né, que muitos seguem, que é para poder fazer a faculdade, né? E aí procurei uma faculdade, comecei a me profissionalizar, estudei ali por 2 anos e meio, que é uma faculdade técnica, né, na ESO, não sei se você conhece, fica lá em Olinda. Isso, Um tecnólogo. tecnólogo, né? E Já ministrei algumas palestras lá é na ESO, legal, inclusive conheço lá uma tem galera de muitos lá. professores Pessoal muito legais massa, viu? que já trabalharam muito com design. E a partir da faculdade foi que eu comecei a entender que design não é somente fazer post para rede social, né? Foi daí que cara, que legal, velho, que diferente, né? Tipo, eu sempre quis, assim, trabalhar com percepção, com algo visual, trabalhar com psicologia também, né? Por essa parte de conhecer o ser humano e como ele consegue reagir, né? A determinadas coisas que acontecem, que ele consegue ver também aí ao redor do mundo dele, né? Porque tudo é design, né? Tudo que a gente vê é design, o computador, o layout aqui da live, tudo é design, né? Então, quando eu comecei a ver isso, os professores começaram a me ensinar, foi daí que eu fui fisgado, né, pelo design, e não consegui mais sair aí de estudar, me aprofundar, de Não tem como, melhorar, né? né, a profissão. Então, a minha trajetória com o design foi essa, né? E a partir do momento que eu comecei a me profissionalizar, foi daí onde eu decidi investir em cursos e começar a estudar identidade visual, identidade de marca, né? Foi essa questão aí que mais me aproximou assim dos objetivos que eu quero trazer, tanto para minha vida, né, como para minha profissão também. Então, estudar sobre cases de marca, branding, cores, logotipo, identidade visual, como as marcas conseguem se comunicar e se diferenciar, né? Então, isso é algo que, para mim, eu tento aplicar, né, também até hoje no meu negócio e é algo que me apaixonou e que hoje eu não consigo me ver mais sem estar trabalhando com empresários, com marcas e criando identidades visuais e projetos aí de branding para o mercado. Legal. Olha, tem um pessoal já participando aqui, a Cristiane Moraes, ela já falou aqui exatamente isso, né? Que, tipo, quando ela começou, ouviu muito esse lance do Exato. não, né? Não, isso aí não dá dinheiro e tal. Mas aí ela disse que é teimosa, insistiu aí, né? E tá dando certo. Fico muito feliz, Cristiane. E é exatamente isso, né? E quantos casos não existem assim, né? De quando estava começando, alguém fica falando, isso aí não dá dinheiro, eu conheço uma galera que tá patinando nisso aí, né? E tal. E a gente esquece que existe método, né? Que existe, como você falou, o lance do se especializar, né? A faculdade, por exemplo, tem muito conteúdo teórico, muita informação, né? Muitos insights poderosos para ajudar a galera, inclusive. E a galera, muitas vezes,
a grande maioria dos designers hoje no Brasil, eles começam a manipular o programa, né? Alguns começam, hoje não mais, né? Antigamente era CorelDRAW, né? A gente via a galera começando pelo CorelDRAW. Hoje a galera tem gente começando até pelo Canva, né? Hoje em dia. Então, vão naquela onda ali, achando que o design é meramente o contexto visual, envolve meramente o contexto visual. E eu penso que isso acaba travando muito esses processos dessas pessoas, né? Então, não acordam ou demoram para acordar para o business do design, né? Entender que design é negócio, né? Então, acaba tendo esses entraves. E aí cria essa sensação de que o design não tem futuro, de que não paga bem e por aí vai. E óbvio, em qualquer profissão, em qualquer área, a gente vai encontrar pessoas de níveis diferentes, né? Então vai ter gente que vai estar no nível cobrando barato, vai ter gente cobrando muito caro, por exemplo, caro entre aspas, né? Porque tanto o barato quanto o caro são questões subjetivas, né? Mas agregando valor ao seu trabalho, e vai ter etapas para isso, obviamente, né? Então, acho bem legal que tu tocou, inclusive, nessa questão de como que você teve o primeiro contato com o design de uma forma e depois você acordou para isso, né? Viu de uma outra forma, percebeu aquela imensidão por trás de todo aquele processo, né? Isso é muito poderoso e isso, muitos designers ainda não passaram por isso, né? Acho que essa é a grande questão. Deixa eu abrir um parênteses aqui para a galera que está assistindo a gente. Quem quiser fazer uma pergunta, gente, por favor, aproveita esse ícone que tem a interrogação aí, porque aí a gente consegue ver as perguntas de forma mais facilitada, tá? E quem quiser fazer perguntas ao longo da live, pode ficar à vontade também. Então, tem uma galera aqui participando. O segredo do design é ser menos designer. Gostei muito aí, viu? Pedro Moura, né? Pedro Moura, eu gosto muito dessa frase, inclusive, aí é uma frase que é exatamente isso. O design, enquanto fator estético, né? Porque assim, quando a gente fala de design, dentro de uma agência de publicidade, por exemplo, passei um tempo, né, legal dentro de agência, e quando fala em design, a galera associa meramente ao fator visual, né? Ao contexto gráfico, ao contexto visual. E esquece exatamente o que o Pedro falou. Design é um dos toques, digamos, né? Um dos pontos de contato de uma marca, por exemplo, né? O fator estético ele é um elemento desse processo, né? E eu penso que entender isso é um fator decisivo, é um divisor de águas na carreira de um profissional criativo. Esse ponto que você falou até sobre a faculdade, né? Por exemplo, de que quando eu entrei na faculdade foi aí que eu descobri o que é ser designer, né? Então, muita gente, muitos designers não passaram ainda, né, por essa fase, por, tipo, acreditar, né? Porque hoje, muito do que a gente vê aí, até influenciadores que falam, né, que a faculdade não é necessária para poder você ganhar dinheiro com design, faculdade não é necessária para você crescer na sua carreira. Certamente não é o fator-chave decisivo que vai mudar a tua vida, a faculdade, né? Mas o bom da faculdade é que você conhece o que é ser um design, você conhece o que é design e o melhor de tudo é que você tem a oportunidade dentro da faculdade de errar, né? Porque quando você começa sem uma base, você simplesmente vai começar a consumir conteúdo de internet, YouTube, influenciadores, Instagram, e é um conteúdo muito raso, não é algo assim tão aprofundado, né? Então, você vai deixar para errar quando você for entregar um projeto para um cliente, né? Então, é muito bom, às vezes, a gente dar uns passos atrás, investir em um curso, investir em uma faculdade, para a gente realmente entender, né, que existe um antes da entrega, existe um antes de desenvolvimento, um antes de criar e ir para o computador, né? Porque tudo isso vai nos ajudar a entregar o melhor para o cliente, né? E é isso que vai trazer outros clientes, é isso que vai fazer a gente viver em design, né? E conseguir cobrar um valor que a gente acha justo pelo nosso serviço. Então, a faculdade não é o fator-chave, né? Não é algo que vai mudar, digamos assim, a sua carreira, mas você também tem muitas oportunidades ali de entender se realmente é isso que você quer para a sua vida, se realmente é isso que você vai estar entregando, né, para o seu cliente. Sim. E o contexto teórico, de uma forma geral, que é o que eu falei, né, que acaba sendo o gap aí na vida de muitos designers, acaba sendo um entrave e acaba sendo complicado para essa galera. Por quê? Primeiro que a gente está numa cultura, né? Eu acho legal, inclusive, abrindo parênteses aqui, acho legal quando tu fala, por exemplo, sobre estudar o espectro humano, né? Porque design, querendo ou não, tem uma ligação direta com antropologia, né? E aí entra uma série de fatores. Entra contexto político, entra contexto sociológico, o que você imaginar. Psicologia, né?
É. né? É uma ciência humana, né? Não tem para onde correr, né? Então, assim, quando a gente leva para esse campo, a gente percebe que design é uma disciplina ou uma abordagem ou um método, né? Enfim, uma área que pega na gente no fator intelectual. Eu sempre gosto de dizer, inclusive, que o que a gente entrega é material intelectual, sabe? Design é preciso pensar para fazer design, né? Não é somente mexer botões ali no programa, no software de edição. Então, o que acontece? O contexto teórico, esse entendimento de que tudo precisa ser planejado e projetado, até porque design já é em si a ideia de atribuir significado, né? Então, é planejamento, é projeto. Quando a gente vira a chave e entende isso e coloca o visual apenas como uma pitada artística no processo, daí a coisa começa a fluir. E muitos ainda não passaram por essa etapa, muitos ainda não acordaram, não despertaram para isso. E aí fica naquela, não, mas eu não consigo sair do lugar, mas eu não estou faturando bem, né? Porque não aplicou ainda método, não aplicou processo, não aplicou business, não entendeu ainda a ideia de que o que está fazendo é algo que pode transformar a vida de alguém. Né? Você trazer uma identidade de marca para uma empresa, você está realizando o sonho daquela pessoa, daquele empresário, daquela empresária, de quem está empreendendo. Né? Então, quando a gente acorda para isso e entende que a gente tem um fator determinante dentro do processo de um negócio, de um modelo de negócio, de uma estrutura corporativa, cara, tudo começa a mudar. E aí é interessante e é importante passar por esse processo da teoria, por esse processo do entendimento, e não somente do abrir o programa e jogar as coisas ali, organizar os elementos e diagramar um contexto visual. Né? Tá muito além Inclusive, disso. muitos designers sentem, né, essa vontade de se expressar, né, através do trabalho, de mostrar, né, o seu gosto pessoal através de um projeto. Mas a gente esquece que um projeto ele não é desenvolvido necessariamente nem para o cliente que está te contratando. O projeto é desenvolvido para o cliente do teu cliente, porque são essas pessoas que vão consumir aquela marca. Sim. Lógico, a gente também tem que desenvolver um projeto que consiga agradar os olhos de quem nos pagou por isso, né? Mas tem que lembrar que o design, ele é, digamos assim, um meio de comunicação para o objetivo final, seja de faturar mais, de ganhar mais dinheiro, mas principalmente de criar uma conexão entre a empresa e os clientes. Né? O design trabalha nesse trajeto. Né? É aí onde o designer entra, onde ele vai projetar um projeto, né, de marca, de rede social, seja lá qual for o tipo de design que você for fazer, mas que ele consiga trazer um retorno para o cliente. Né? Então, quando você entra nessa base artística, né, de querer se expressar, de querer mostrar ao mundo o seu gosto, você simplesmente está fadado a não conseguir viver disso, né? Porque aí você já não é mais designer, você termina se tornando um artista que quer se expressar. E arte é algo assim muito difícil, digamos assim, da gente perceber em um primeiro contato do que se trata, né? A gente pode ver que, por exemplo, até a Mona Lisa, até hoje, né? Pessoas conseguem encontrar vestígios dentro do quadro, de entender como é que funciona. E o design não, o design tem que ser direto ao ponto, tem que ter uma percepção muito rápida do que se trata, né? É legal, inclusive, tu tocar nesse ponto, porque tem uma confusão muito grande sobre design e arte no mercado, né? Por exemplo, uma expressão que eu evito, aí obviamente, tem algumas coisas que a gente vai desenvolvendo, né? Uma expressão que eu tenho evitado usar hoje em dia, por exemplo, é a expressão arte, né? Vamos criar umas artes aí para você, né? Então, é peça gráfica. Até porque aquela arte, ela pode ser um vídeo, ela pode ser um story, né? Ela pode ser uma peça para rede social, ela pode ser um KV, ela pode ser um banner para um site, né? Pode ser um projeto de mockup para a marca, enfim. Então, assim, eu gosto de usar essa expressão até para tirar esse estigma de que é arte. E quando a gente cita um card para rede social, por exemplo, como uma arte, vai fazer quantas artes? Eu não sei se você consegue concordar comigo, mas acaba perdendo valor. Aquele material perde valor. Parece que você está fazendo uma coisinha ali qualquer que você está pensando, né? Que você quer se expressar por meio daquilo e está entregando para o cliente. E aí você vira alguém que está usando uma linguagem que todo mundo usa. Vou fazer 10 artes aqui para tu e tu me dá... Vou dizer o que a galera geralmente cobra, né? E tu me dá 600 conto aí, tu me dá 800 conto, né? Então, assim, além de ser muito barato, você ainda tira o valor daquilo, né? E a expressão pode ajudar, porque quando você já começa a conversar com o cliente e você já deixa claro que você entende aquilo como uma peça gráfica, como um projeto,
Ah, é só um card. Esse único card, se ele for bem usado, se ele for bem projetado, se envolver uma copy bem feita, por exemplo, e isso virar um anúncio, virar um criativo, isso já pode trazer muita grana para esse cliente. Um único card, que a galera cobra 30 conto, né? Então, assim, é muito absurdo como que essa falta de visão acaba sendo uma espécie de ponto de teoria do caos, né? Tem uma teoria do caos de Eduardo Lorenz, que a galera deve conhecer, que uma coisinha pequena pode gerar um problema grande. Então, assim, aquela pecinha baratinha de 30 conto está deixando você mais distante da rentabilidade, do que você quer alcançar. Por quê? Esse simples ato de cobrar baratinho por essa peça pode te afastar daquilo que você quer alcançar. Então, como que o camarada quer alcançar a possibilidade de fazer uma grana razoável, né, com peças gráficas, sei lá, conseguir um cliente que pague 3 mil, né, no mês, um fixo, um cliente que pague 5, como que vai conseguir isso se está fazendo peça a 30 conto? E ainda chama de arte, né? Então, assim, esses pequenos detalhes, eles são divisores de água na vida do designer, né? Essa expressão, por exemplo, da arte, né, e essa confusão que existe entre arte e design, é importante a gente tratar, porque a arte, como o colega falou aí, é subjetiva, né? Tem um camarada na live aí, acho que foi o Pedro também. E a arte é subjetiva. O design, ele é objetivo, ele tem um propósito, né? E aí, um insight que eu deixo para a galera que está assistindo a gente aqui agora, inclusive, é o seguinte. Aqui na 07, na minha empresa, a gente começou, já faz um tempo, a trazer a possibilidade de o cliente participar do processo validando etapas. Isso muda todo o jogo. Porque antes, a minha percepção era essa, né? Era a percepção do artista. Eu vou criar um projeto maravilhoso, vou despertar o fator uau na hora da apresentação, né? Na hora da apresentação, faço uma apresentação muito massa, da forma que eu pensei, da forma que eu projetei, sem ter pegado insights suficientes do cliente. E aí, de repente, ficou maravilhoso, o cliente, gostei, tá incrível e tal, mas vê, isso aqui não funciona, isso aqui não é legal, isso aqui não tá de acordo. E aí tinha alteração. Hoje a gente não tem alteração. Por quê? Porque a gente valida etapas, valida processos. Porque o design precisa ser projetado, planejado, previsível, né? E alinhado com o cliente. Então muda todo o jogo. Deixa de ser uma questão de fator artístico e passa a ser uma questão de fator planejado. Verdade. E né? tudo isso que você falou, tanto da questão de arte, né? Tudo isso entra no que a gente conversou, né? Que o design, ele é o ponto final. Então, antes vai vir o teu marketing, antes vai vir o teu posicionamento, né? Porque se tu trabalha e chama o teu trabalho de arte, você já está mostrando ao cliente que você tem um posicionamento pelo seu trabalho, né? Você se posiciona como um artista ao chamar o seu trabalho de arte, né? Então, tudo isso afeta em como o cliente consegue ter uma percepção sobre o teu trabalho, e essa percepção é que vai levar ao teu preço, né? Existe essa diferença entre valor e preço, né? Então, tudo que o cliente percebe, desde o jeito que tu corta o teu cabelo, desde o jeito que tu se veste, desde o jeito que tu se fala, que tu se comporta, né, em uma rede social, os conteúdos que tu cria também, tudo isso é um posicionamento, né? A gente pensa que, não, eu quero ter 10 mil seguidores no Instagram, né? É o objetivo de muitos, né? Então, eu vou criar conteúdos e conteúdos e conteúdos falando sobre paleta de cores, falando sobre tipografias, falando conteúdos para outros designers, né? Então, a gente já entra aí também em um outro assunto, né? Que também vai estar te posicionando no mercado. Tipo, inclusive, até hoje, eu recebo, assim, algumas opiniões, né, de outros designers falando: Matheus, por que tu não cria conteúdo para outros designers? Por que tu não cria um curso, tu não cria um infoproduto, outras coisas para poder a gente também poder participar disso? Simplesmente porque o meu posicionamento no momento não é conversar com outros designers. O meu posicionamento no momento é conseguir trazer mais projetos para o meu estúdio, conseguir ter mais network com outros empresários, para a partir disso eu conseguir ter uma boa estrutura dentro do meu estúdio, né? Porque eu pretendo futuramente contratar outros profissionais, ter uma equipe trabalhando em conjunto comigo. Então, eu preciso passar por essa fase de posicionamento, né? Para no futuro pensar em um infoproduto, em um curso, em um conteúdo para designers, né? Porque se a gente colocar na balança, não tem sentido eu ter 10 mil seguidores designers
mas que não vão me contratar necessariamente para o meu trabalho, né? Ou prefiro ter 6 mil seguidores, 5 mil, 4 mil, que a maioria seja empreendedores, né? Então, como eu falei, a gente precisa de um posicionamento para a gente conseguir viver de design, né? Tipo, é algo mais maçante, Sim, né? sim. Algo mais cansativo criar conteúdos para empreendedores, criar conteúdos que mostrem resultados, né? Então, mas é algo que vale muito a pena no longo prazo, né? Porque muitos designers pensam muito no curto prazo, né? Ah, postou algo, já quer ter resultado, né? É, Então a gente tem é. que pensar que, principalmente o Instagram, né? É algo muito a longo prazo para poder a gente obter esses resultados. Sim, inclusive essa própria visão de mundo que você tem, isso em si já é design, né? A ideia de Exatamente. projetar, de se planejar e de entender o momento que você está na sua carreira, né? Ontem, numa mentoria, a pessoa estava com dúvida, por exemplo, sobre como se posicionar, se enquanto generalista ou se enquanto especialista, por exemplo. E aí, até abrindo parede sobre essa questão de curso, né, de infoproduto, ou de produtizar-se, né? Eu comecei agora a desenhar uma plataforma, a desenhar uma estrutura, né, que possa orientar a galera, trazer curso por aí. E por quê? Veja, eu já tenho 13 anos de mercado. E veja, eu agora, Exatamente. somente agora é que eu estou pensando nisso, por quê? Porque eu já, nessa carreira, eu já ajudei muita gente. E aí chega um ponto dessa história que você se cansa de estar falando a mesma coisa para pessoas diferentes, né? Então aparece um, você explica, aparece outra, a mesma coisa, né? E aí a galera começa a trazer os resultados, você fala, pô, isso aqui funciona, né? Isso aqui, inclusive, é o que eu estou aplicando, né? Então, obviamente, vai funcionar. Então, o que que acontece? Aí, agora eu comecei a desenhar uma plataforma, modular um projeto para ser uma comunidade em que a galera consiga entrar lá, vai ter tópicos específicos e a pessoa vai poder pesquisar o que quer aprender dentro de 3 pilares. Branding, design e negócios, né? Porque entendendo esses 3 pilares, o designer vai para cima, né? Só se não quiser. Mas se fizer a tarefa direitinho ali, a coisa desenvolve. E assim, inclusive tem caminhos mais curtos até, digamos assim, de performar bem. Mas a galera, como a gente está falando aqui, muitas vezes tem dificuldade de aplicar aquilo, né? E aí entra o fator teórico, entra esse lance de estudar, de querer estudar, querer agregar valor. Um exemplo disso aqui, por exemplo, é o lance do bloqueio Verdade. criativo. Né? Muita gente fala do bloqueio criativo e tal, mas por que acontece o bloqueio criativo? Porque muitas vezes você está se posicionando como artista. Você acredita que vai precisar de um insight para que tenha uma ideia, para que gere um projeto e por aí vai. E não cria um método criativo, um processo de criação. O seu workflow muitas vezes é fraco, né? Então não cria ali uma metodologia de como conceber as ideias, não agrega valor para o seu repertório visual, nem repertório verbal. Então tem uma galera que, não vou assistir esse filme não, porque, por exemplo, não é o que eu gosto, não é minha cara e tal, e não se permite. E aí eu gosto de falar, inclusive, que o que quebra, o que rompe o bloqueio criativo é você derrubar preconceitos, os próprios preconceitos. Porque preconceito nada mais é do que uma ideia pré-concebida, antes do que você, né, viu ali e tirou a prova. Se você não tirou a prova, por que você está pensando isso? Se você não foi lá conferir, por que está pensando isso, né? Então, quando você se permite ouvir, de repente, um tipo de música diferente, né? Ler livros diferentes, consumir uma série, um filme, um material, um conteúdo intelectual diferente, tudo isso agrega valor e tudo isso vai gerar uma biblioteca de conteúdo, né, interna, que na hora que você precisar gerar um insight, você junta uma coisa com a outra e aí entra uma premissa do Murilo Gun, que é a combinatividade. Você combina as coisas ali, gera um storytelling, né, e aí você consegue gerar uma ideia. Que pode ser horrível no começo, mas esse brainstorm aí, ele pode trazer umas ideias poderosas, né? Então, o que acontece? Ontem, nessa mentoria, conversando com essa pessoa, eu estava orientando e eu disse o seguinte: o lance da generalização, né? Você é um designer generalista ou um designer especialista. É um dilema para a galera. E aí eu falei, veja só, depende muito do ponto da carreira que você está. E é por isso que eu estou lembrando, porque você falou exatamente isso, né? Depende do ponto da carreira. Por que de repente, para você está funcionando mais agora, produzir conteúdo para empresários? Porque isso vai te gerar um portfólio poderoso, que o portfólio, inclusive, já está muito bom, mas, obviamente, você vai ter mais conexões, vai ter mais network, e isso ajuda muito a enriquecer o trabalho, né? Então, o que acontece? Com isso, você vai ganhando autoridade, você já está com uma certa autoridade no mercado, né? A galera já reconhece isso, né? E essas conexões ajudam também. Então, isso pode trazer muito mais projetos até, né? Então, acaba que isso acaba sendo positivo nesse momento.
E entender esse momento é essencial para a carreira de qualquer designer. Verdade. Concordo plenamente. Aí eu estava falando, inclusive, sobre essa questão do generalista e do especialista, né? O que acontece? No lance do especialista, a gente tem um designer que vai se especializar em entregar um tipo de projeto, um tipo de entrega. No generalista, a gente tem uma pessoa que vai se colocar à disposição do mercado para entregar diversas coisas. E aí, o que acontece? Existem dois pontos para a gente analisar. Primeiro, como que está a vida dessa pessoa, né? E segundo, como que está o faturamento. O generalista, muito provavelmente, não vai ter problema com grana, mas aí vai ter um problema com cansaço. É alguém que deve estar cansado de fazer tudo aquilo o tempo todo, né? E, de repente, isso pode estar sendo uma coisa que pode causar para ele até um burnout, né? Pode ser um problema sério, pode virar um problema sério. Então, chega um ponto da... Sim, vou concluir só, rapidinho. Então, chega um ponto da carreira que você está nesse processo de ser generalista, você cansa. Aí, talvez seja o momento de você pegar uma coisa que você já gosta de fazer, já faz bem, e se especializa naquilo. O outro ponto é, se você é especialista e você está cansado de repetir as mesmas coisas, né, fazer a mesma entrega, de repente você pode começar a abrir o leque levemente. E aí você vai se transformar em um profissional de shaped, por exemplo. O profissional em T. Você vai ter uma especialização, né, um ponto principal de entrega, uma coisa que você é especialista e é muito bom naquilo, e você começa a abrir o leque na horizontal, né, aqui em cima. E esse leque aqui, você pode, inclusive, ir associando ao que você já entrega. Vou dar como exemplo. A pessoa entrega entrega só projeto de identidade visual, é um especialista nisso. Ela pode começar a fazer, por exemplo, a abertura para parcerias com Name. Então, contrata namers ou vai estudar Name, né? Se joga naquilo, aprende aquilo, desenvolve aquilo e começa a oferecer. Você agrega valor ao que você está entregando. De repente, pode começar a fazer, por exemplo, um processo mais elaborado de identidade verbal. E aí você entrega como se fosse um extra para a identidade visual, né? E você vai gerando uma identidade de marca muito maior para o seu cliente. Então, de repente, a gente fica nessas dicotomias, né? Como você falou, tem players grandes aí no mercado que falam algumas coisas como se fossem determinantes. Não faça faculdade. Cara, por que não? Né? Se você pode, você está com a grana, por que não vai fazer? Né? Não seja generalista, não seja especialista. Cara, por que não? Depende muito do momento da carreira de cada um. Né? Aí já entra também aquela questão, né, de empreender ou ser CLT. Trabalhar para a agência ou trabalhar somente para mim? Sim. Cara, por que não trabalhar para uma agência? Eu já trabalhei para a agência. Exatamente. Aprendi dentro de uma agência a trabalhar mais rápido. Aprendi dentro de uma agência a conseguir ser reconhecido, né, pelo meu trabalho, porque eu era dentro da agência aquele designer, né, que deu problema, fala com o Matheus, ele resolve. Então, cara, tipo, por que não trabalhar em uma agência? Porque eles vão me pagar pouco para fazer muito trabalho. Tu tá ganhando muito dinheiro para conseguir negar um trabalho no momento? Tá? Porque se não tiver, cara, é uma oportunidade, pô. Sem contar que é uma oportunidade, né? Mês, né? É porque muita gente já consegue enxergar somente o lado negativo, né, das coisas. Já vou trabalhar para uma agência e vou trabalhar muito, eu vou ficar cansado, eu não vou ter final de semana, isso, aquilo, vai ser cobrança. Cara, se tu for trabalhar para tu, vai ser pior ainda, pô. Porque só depende de tu, pô. Só depende de você. Semana, no começo, quando você é empresário, tudo depende, tu que vai ter que atender o teu cliente. É tu que vai ter que desenvolver o projeto. É tu que deu uma bronca na gráfica. Quem vai resolver? É tu também, pô. Então, cara, tá no começo da carreira, entra em uma agência, faz uma faculdade, se tiver condição, e aprende, cara. Tu tá numa fase aí de início onde tu pode errar à vontade e não vai acontecer nada contigo, né? Então, exatamente. E tem muito tempo a favor, né? Pô. Trabalha, se esforça, aprende, pô. Porque se você não tiver o conhecimento técnico, né, você também não vai conseguir criar uma experiência com o teu cliente, mostrar que o teu trabalho realmente é diferente e nem conseguir proporcionar algo que realmente seja duradouro e que facilite a vida do teu cliente, né? Então, cara, tem oportunidade, tem tempo, agarra, pô. No momento que você tá, agarra. Entra numa faculdade, entra numa agência e se torna o melhor lá dentro. Eu mesmo, cara, eu vim de uma faculdade de administração, trabalhei como administrador aí em banco, já trabalhei em empresa de logística também, em concessionária.
A minha primeira formação também é É. administração, cara, com ênfase em marketing. Exatamente. Aí Depois depois fazer fiz uma outra publicidade. faculdade de logística e, por fim, fiz uma outra faculdade de design, cara. Então, eu podia muito bem, né, ter ficado ali, não, já fiz duas faculdades, já tenho muito conhecimento, não vai ser necessário fazer uma outra faculdade de design para aprender sobre design. Tem muito conteúdo sobre isso na internet, mas não, cara. Tinha tempo, tinha oportunidade, fui lá, fiz a faculdade, terminei a faculdade no prazo, não reprovei uma cadeira, foi o melhor que eu dei para fazer na faculdade. Entrei em uma agência porque precisava aprender a trabalhar mais rápido, aprender a como lidar com o cliente, como atender o cliente, né? Então, todas essas oportunidades me fizeram chegar aonde eu estou hoje, pô. É por isso que hoje eu consigo trazer uma experiência para o cliente, é por isso que hoje eu consigo gerenciar. No momento agora mesmo aqui dentro, eu estou fazendo 5 projetos, pô. Um projeto de embalagem, 3 projetos de marca e 2 projetos para rede social, pô. Então, como foi que eu aprendi isso? Foi da noite para o dia? Não, eu tive que errar, tive que passar por todas essas etapas, tive que, cara, para não falar palavrão aqui, né? Tive que me ferrar, pô, para poder aprender a como lidar com tudo isso, né? Então é algo que vem com o tempo, né? E eu acho que com o digital, né, hoje em dia, muitas pessoas acham que as coisas são assim porque a informação é muito rápida, né? Tipo, aconteceu uma coisa na Ucrânia, na mesma hora a gente já sabe o que é que aconteceu, né? E na nossa profissão, cara, não é assim. Você tem que pensar que ser designer é você ter uma carreira. Você vai começar ali trabalhando em uma agência ou fazendo faculdade, depois você empreende, depois você monta uma equipe, depois você contrata outras pessoas para trabalharem com você e por fim você começa a ter uma empresa gigantesca, né? É uma carreira, e isso leva anos para acontecer. Verdade. E assim, esses desafios todos são os desafios, são as etapas, são os processos que nos Exato. levam a patamares melhores, né? Então, assim, é uma linha tênue, porque tem uma galera que pensa que o design é só isso, né? É só, entre aspas, se dar mal, e tem uma galera também que acha que design é só maravilhas. Então, por isso que eu falei, né? O tema da live é o design como um estilo de vida, Exatamente. porque faz parte de quem nós somos, né? Eu desenho desde guri, e eu sempre tive essa ideia de que um dia eu ia trabalhar com aquilo, não sei como, né? Mas que eu ia, de repente, conseguir alguma coisa com aquele dom, que a galera chama de dom, né? Que a gente sabe que não é. É uma coisa que precisa ser desenvolvida, né? Mas, enfim, a gente cria essa ideia de que precisa passar pelas etapas para que a gente consiga alcançar o que a gente quer alcançar. Então, quando a gente chega numa situação de faturar 20, de faturar 30 conto no mês, e a gente fica super feliz, parece que foi uma mágica, né? Mas não foi. Tem todo um processo, né? Tem todo um processo por trás. E tem etapas, e tem momentos, né? Jornadas, né? E aí, o que acontece? E outro problema, como eu falei de ser uma linha tênue, é que a galera acha assim, aparece um player grande aí, comenta, né, que está faturando bem, e a galera acha que tá tudo certo só por conta do faturamento. Sem contar que faturamento é uma coisa, lucro é outra coisa, né? Então, assim, você pegou um faturamento legal, você vai ter custos, você vai ter despesas, né? Você precisa fazer investimento, você precisa retroalimentar a sua empresa, né? Tudo isso fica de fora dessa conversa, por exemplo, geralmente. Mas, no fim das contas, o lance de ser designer, e enquanto disciplina, enquanto profissão, enquanto função, o que eu acho legal de fator positivo é, primeiro que a gente consegue ter uma certa liberdade geográfica. Então, estou trabalhando aqui em Recife hoje. Se eu quiser ir para o sul do país amanhã trabalhar lá, levo o meu Mac aqui, boto o mouse na mochila, a mesa gráfica. Numa mochila eu tenho a minha empresa, né? Isso é muito massa. Então, para elevar um pouquinho aqui a cara do design, né, e trazer essa vantagem, falar dessa vantagem, tem essa que eu acho muito massa. Tem o lance da liberdade criativa, porque quando você se posiciona como um profissional que sabe o que está fazendo, você consegue ser procurado por clientes que vão falar assim, olha, eu sei que você é bom, eu sei que você sabe o que faz, eu sei que você tem experiência, eu sei que o teu trabalho é muito bom, então eu deixo nas tuas mãos. Então, você é o médico da história, né? Não é um paciente chegando e falando o que quer ser, como quer ser medicado. É você que cria o diagnóstico, é você que medica, né? É você que entende do que está fazendo. Então, também tem essa liberdade criativa. E
quando você já está num patamar mais elevado, também tem a liberdade financeira, porque você já consegue pagar o que você quer. Cara, eu nunca imaginei que, por exemplo, na minha vida, porque eu venho de origem pobre, né, pobre mesmo, e eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse comprar alguma coisa sem olhar o preço, sabe? Então, assim, chega no momento da sua jornada, você sabe muito bem o que é isso, né? Você chega num lugar, tá com sua noiva, com sua mulher, você vai comer uma coisa, quer comer o quê, amor? Vamos lá, escolhe aí. E você para de olhar o cardápio pelo lado direito, né? Que olhar o cardápio pelo lado direito é você olhando o preço, né? Você deixa isso de lado, né? Então, chega num ponto da carreira que você consegue alcançar esses pequenos objetivos que fazem toda a diferença. Então, você consegue ajudar quem você ama, você consegue ajudar pessoas, né, de uma forma geral. Aqui na 07, por exemplo, a gente tem um braço da 07, que é o braço mais social, digamos. É uma filosofia que a gente tem. Então, a gente tira 7% do faturamento da gente para ajudar pessoas. É a ajuda humanitária que a gente aplica, né? Então, eu sempre ando, sempre que eu posso, eu ando com uma grana trocada, por exemplo, na bolsa, né? Aquela bolsinha de lado que a gente usa. Então, ou na carteira ou na bolsa, sempre tem uma grana ali trocada. Por quê? Porque tem alguém que vai lavar o vidro do teu carro e que está na luta ali no dia a dia, né, no sol, cara, batalhando. Eu gosto muito de ver esses profissionais. Eu considero que são os heróis cotidianos, né? A galera que está recolhendo o lixo, né, que são as pessoas que fazem a coleta. Né? Tem uma turma que está no dia a dia ali, que muitas vezes passa invisível, mas que são verdadeiros heróis, batalhadores, que não tiveram tantas oportunidades, mas estão ali lutando para dar comida para a família, né? E aí eu penso que é interessante também a gente ter essa visão, né? Então, o que acontece? O lance que eu acho legal na minha profissão, no design, é que a gente consegue chegar num ponto que a gente consegue até abençoar outras pessoas, né? A gente acaba sendo abençoado por meio desses processos, dessas etapas, desse nos permitir crescer, né? Quando a gente se permite crescer. E aí chega um ponto que a gente consegue ajudar outras pessoas também, inclusive colegas, né? Porque, assim, eu também já perdi as contas de quantos colegas eu já acabei ajudando e abençoando. E eu louvo a Deus por isso, eu agradeço muito a Deus por isso, né? Por essa possibilidade de a gente poder compartilhar isso. E aí isso cada vez mais acaba confirmando aquilo que eu falei no começo, que é Deus é designer, né? Ele projeta tudo muito bem e nos permite também ajudar outras pessoas. Então, assim, tem esse ponto da carreira que a galera também não comenta. Até porque há um problema muito grande entre nós, criativos, que é falar sobre dinheiro, cara. Os caras não falam, né? Parece que é um bicho, tá ligado? Parece que ninguém usa Parece dinheiro. Que é parece um que bicho, é uma né? coisa Que tá distante, vai tá tocar ali, vai queimar, né? não pode falar. Parece que não pode falar sobre isso, sabe? Então, assim, sem contar que também existe... isso eu estou percebendo que está se quebrando mais com o tempo. Mas já houve um tempo, né? Hoje ainda existe, mas é bem menor a escala, de muito ego, tá ligado? Então, assim, a galera quer criar projeto para ser melhor que o projeto do outro, né? Quer competir do ponto de vista visual, tá ligado? E outra, você fala, às vezes não responde. Muitos profissionais, colegas nossos, já me procuraram e aí falaram, pô, velho, tu é acessível, né? Eu falei, por que não seria, né? Por que não? Né? E ele fala assim, cara, mas tem uma galera que a gente fala, nem responde, nem reage, nem visualiza, tá ligado? Então, assim, tem muito disso ainda no mercado e eu acho interessante a gente trazer essas discussões porque a gente precisa desmitificar isso, tirar esses mitos da cabeça da galera, né? No fim das contas, antes de ser profissional, a gente é ser humano, né? Então, é importante mostrar para a galera que sim, é possível faturar bem com design, é possível se organizar, ter uma vida equilibrada, é possível ver o que você faz como uma corporação, como uma empresa, como um trabalho que entrega serviço, que entrega soluções para outros negócios, né? Então, eu gosto muito dessa tua postura, inclusive, de levar o teu trabalho de uma forma muito profissional. A gente percebe isso no teu posicionamento, né? E aí eu pensei, vou chamar o Matheus para a gente bater um papo, porque ele pode agregar nessa conversa aqui, né? Então, eu penso que essa é a ideia e esse é o lance. E falta isso também no nosso meio, né? De entender que design precisa de teoria, precisa se organizar enquanto empresa, se posicionar enquanto profissional, né? Quando surgiu muito esse lance dos Reels, eu vi muitos criativos falando assim, agora eu vou ter que fazer dancinha. Eu nunca fiz uma dancinha, tá ligado? Então não é que você precisa fazer dança, você precisa se organizar, se atualizar, né, se aprimorar. E você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. Então, se profissionalizar também é isso. É você colocar também o ser designer como ser uma empresa, né? Não é simplesmente um hobby, é algo que eu faço porque eu gosto. Não é somente isso. Então, você precisa se posicionar, você precisa aprender o porquê de utilizar, o porquê tu tá no Instagram, por que tu tem que criar conteúdo. É questionar, é entender o porquê das coisas.
Que Exatamente. conteúdo, né? Para Entender o quem, né? porquê das coisas que você está fazendo. Não é simplesmente, eu vi tal designer, tal influenciador, ele cria muito conteúdo para outros designers, ele fala muito sobre isso. Eu vou fazer isso e simplesmente eu vou ter clientes porque eu estou fazendo isso. E o que é que te diferencia desses outros profissionais? Nada, nada. Entendeu? Então, é você entender como é que funciona a tua atração de clientes, onde é que os clientes vão vir até você. Como é que tu vai converter esses possíveis clientes dentro da tua empresa? Aonde vai acontecer isso? Vai ser dentro do WhatsApp? Vai ser dentro de uma videochamada com o teu cliente? Vai ser dentro de uma reunião presencial que tu pode estar se encontrando com o cliente? A partir disso, qual é a experiência que tu vai estar proporcionando para o teu cliente quando ele fechar o projeto contigo? Ele só vai fazer o pagamento e só vai te ver daqui a 30 dias. É essa a experiência que tu vai proporcionar ao teu cliente? Não, cara, não é. Não é assim que funciona para você ser reconhecido, né? Então, é entender que você precisa desse passo a passo, toda essa gestão empresarial que vem antes de você entregar o projeto, né? Então, é pensar como empresa, como vai funcionar o teu negócio e, cara, se você não sabe, anota no papel como é que está acontecendo as coisas. Hoje, onde é que o cliente entra em contato contigo? Qual é o principal meio? É através do teu e-mail, do teu site, do teu Instagram, do LinkedIn. Ontem mesmo recebi uma proposta do LinkedIn, pô. Gente que acha que nem funciona, né, a plataforma. Sim, sim. Então é entender, pô, e estar É, presente ali nos pontos de contato para você estruturar uma empresa, para a partir disso você conseguir viver de design, né? Porque tem muitos designers que entram, fazem um projeto e esquecem, né? Tipo, comecei a fazer um projeto, vou esquecer de todo o resto e só vou focar aqui, ó, projeto, 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 projeto. Mas e tua rede social vai ficar aí abandonada com o teu portfólio por é. meses e meses e meses, para quando tu tiver sem projeto, aí tu voltar a pensar em vender novamente. Não, cara, não é assim que funciona. Tem que estar trabalhando, tem que estar prosperando e prospectando também, tanto tua rede social, no teu site, e atualizando principalmente o portfólio. Pô. O que eu vejo de designer esquecendo de portfólio, cara, é impressionante. E o portfólio é o primeiro ponto de contato, é o teu cartão de visita ali. É aquilo que vai fazer o cliente se Sim. interessar ou não pelo teu trabalho, né? Então, tem que ter um portfólio atualizado também para poder conseguir viver de design, né? Inclusive, quando a galera fala de portfólio, geralmente entra aquela frase, né? De casa de ferreiro, espeto de pau. Porque o designer está vendendo design, mas muitas vezes o design do portfólio dele não está legal, né? Não está bem estruturado, não está atualizado e por aí vai. E é como você bem falou, é o primeiro ponto de contato com o trabalho do design. Porque, veja, a galera tem, né, o cliente, de uma forma geral, ele tem... Eu acho que é interessante essa discussão, porque, veja, a gente já falou de uma coisa, lembra de outra, né? Mas, veja, o cliente, a sensação que ele tem de um designer, né, com relação à pessoa designer, é que essa pessoa, ela faz apenas o contexto visual da empresa. Então, de repente, ela vai procurar essa galera pelo visual. Quem está fazendo uma coisa bonitinha, né? Pô, esse projeto aqui é bonito, o pessoal trabalha bem. Essa é a impressão que o cliente geralmente tem. Daí o cliente se depara com esse profissional ou essa profissional e começa a perceber que design é muito mais do que o visual. Isso Exato. você já está fazendo um over delivery, né? Já está entregando mais valor, né? Então, muito, muito legal essa tua colocação de como que é importante organizar esse portfólio, porque é uma isca digital, né? É uma forma de atrair esse cliente. E se não está legal, obviamente vai ser difícil, né? Até de ter autoridade na conversa ali com o cliente. Se você tem um portfólio interessante, isso já ajuda a ter na autoridade. Porque foi o cliente que te procurou. Você está dominando a situação. Aí entra a tática de negociação, tática de atendimento, humanizar o atendimento, né? Tem todo um processo ali por trás. Mas é uma venda que está praticamente feita quando o cliente chega até você. E se não for feita agora, por uma questão de budget, né? de verba do cliente, aqui, por exemplo, a gente aplica o método de pré-MIV, é uma expressão que eu modulei, que é preço mínimo viável. Então, eu sei quanto que vai custar o mínimo para cada projeto, quanto é viável para mim pegar aquele projeto. Então, por exemplo, não faz sentido pegar uma identidade visual por R$ 1.000 apenas, em algumas situações não vai fazer sentido, sabe? E também, por incrível que pareça, não vai fazer sentido pegar uma identidade visual de R$ 7.000, mas o cliente não é interessante, Exatamente. não deu fit, não bateu, né, por alguma questão, né? Ainda tem isso. Tudo isso é posicionamento.
Quando a gente pensa no posicionamento, a gente enobrece aquilo que a gente está entregando. Então, se você faz um tipo de serviço ou alguns tipos de serviço para tipos específicos de cliente por preços O específicos, preço você está se é um posicionando. posicionamento também. E, Franto, então quer dizer que eu vou perder cliente? E faz exatamente, preço é posicionamento. Então, assim, aí alguém pergunta assim, mas eu vou perder cliente. Aí entra aquela pergunta que tu fez no outro momento, né? Tu já está com muito cliente assim agora, É, né? Porque parece que está chovendo cliente, né? Então, comece a se posicionar, você vai se cansar menos, você vai perder menos tempo, né, com quem não interessa para o teu trabalho, por exemplo, e você vai faturar mais. Você vai otimizar o seu processo de trabalho, porque você vai trabalhar focado no que quer e ainda trabalhar vai e sendo atrair bem o pago por isso, cliente né? correto para Então, aquela faixa de preço, para o teu portfólio, para o teu posicionamento, né? Porque exatamente. quem tenta falar com todo Vai mundo definindo o termina não IPC, falando com né? ninguém, né? Não falando com ninguém. Então, você acaba definindo também o seu IPC, Exato. né, que é o perfil do cliente ideal. Você vai criando essa ideia, né, essa personificação desse cliente ideal, que é o cliente que vai te pagar bem, é o cliente que vai entender que precisa participar das etapas. Porque um problema, por exemplo, para a gente aqui, é quando tem cliente que não quer participar das etapas. Aí a gente tem que criar um mecanismo, criar um meio, um método para que ele participe. Né? E participar como, Franco? Gerando informação, nos dando insights, e entendendo, porque parte do processo também é fazer o cliente entender que não é como ele quer a coisa, né? O cliente, como a gente estava falando naquela hora, não deve se automedicar. Ele deve confiar no profissional que está entregando a solução. E para fazer isso, como é que a gente faz? Fazendo o cliente entender isso, que muitas vezes ele não entende. E a melhor solução para o negócio dele, para o empreendimento dele, nem sempre é o que ele quer. É óbvio que é importante agradar, Uhum. né? E aí a gente tem que encontrar esse meio termo aí, né? Para trazer, sei lá, o cliente tem um problema sério, por exemplo, aqui a gente coloca no briefing, a gente não coloca no nosso briefing, quando vai fazer a captação de informações ali na reunião, a gente não pergunta para o cliente as cores que ele quer. A gente pergunta as cores que ele não quer. A primeira vez que eu falei sobre isso com É. alguns colegas foi uma polêmica do caramba, tá ligado? Os caras, não, você tá maluco e tal, não sei o que. Eu falei, vou explicar por quê. O cliente pode ter um trauma, uma loucura, uma doideira lá, uma questão astrológica, né? Enfim, com, sei lá, não gosta do amarelo, por exemplo. Não quer a cor amarela de jeito nenhum. Terminantemente proibido de usar amarelo. Eu estou com uma cliente agora que ela não gosta de vermelho nem de preto, por exemplo. Para que raios eu vou criar um projeto pensando que vai ficar bonito, lindão, e botar um preto e vermelho e chegar lá na frente da cliente, ó, não gostei não. Então eu foco nas possibilidades e não nos entraves. Se isso aqui não vai ser legal e não preciso fazer, por que eu vou me permitir fazer e perder tempo? Né? Então a gente coloca aqui no nosso briefing, a gente conversa com o cliente sobre isso, a gente pergunta, olha, qual é a cor, quais cores que você de jeito nenhum queria no seu projeto? Pronto, ele ou ela falou que não quer. O resto, né? E aí você vai fazer estudo de psicologia das cores, estudo de sensações, né? Análise e posicionamento de marca, as melhores ideias que você pode trazer para aquela paleta de cores, né? Você não vai mais escolher as cores testando visualmente, que tem gente que faz isso, né? Vou testar aqui para ver se fica bonito, né? Então, tem design que ainda está nesse nível ainda, infelizmente, mas precisa também, obviamente, para isso. Então, quando você começa a perceber o projeto ou o seu posicionamento dessa forma, né, uma forma mais elaborada, mais pensada, quando você para pensar naquilo que está fazendo, a coisa começa a mudar. E são nesses momentos que a coisa começa a performar bem na sua empresa. Aí você consegue começar a performar bem, a faturar bem, a se organizar melhor. E aí sua Isso é empresa muito começa a importante decolar, que você né? falou de trazer o cliente, né, para o projeto, para seja qual for o projeto, né? Então, muita gente e muitos designers encaram às vezes, né, o cliente como se fosse ali um inimigo, né, como se fosse um adversário, que, cara, É, trata ainda mal falam o mal, cara. cliente. Tem post Exatamente, de rede trata social mal o falando mal de cliente, cliente, pô. não, porque é o que eu quero, é somente o que eu gosto, eu estudei para isso e, cara, tem que encontrar esse fit, né? Então, para poder chegar também nesse objetivo, o cliente tem que participar, cara, do projeto, né? Então, eu já fui criticado já por alguns, né, por apresentar algumas etapas para os clientes, né? Porque hoje meu processo dentro de um projeto o cliente faz a contratação, assina contrato, pagamento, e a partir disso ele responde o briefing, né, que é aquele briefing através de um formulário. O que é que acontece? Eu pego esse briefing, transformo ele em aspectos assim visuais, apresento ao cliente tanto o briefing, né, para ver se foi isso realmente que ele preencheu, o que ele colocou de forma isso, um debriefing, Um debriefing, né? faço uma análise de mercado, apresento
ao cliente, crio um posicionamento, apresento ao cliente, até frase de impacto, pô, coisas que eu escrevo ali, ó, a gente vai utilizar essas frases no projeto. Você acha que isso se encaixa na nossa percepção? Eu apresento ao cliente. Por quê? O projeto não é meu, pô. O projeto é para o cliente, pô. Tanto que quando termino essa fase, eu crio ainda um outro processo onde eu incluo o cliente dentro de um painel conceitual, apresento fotografia, apresento logotipos, apresento até paletas de cores, possibilidades de cores. Ó, a gente pode trabalhar com essa, com essa, com essa, com essa, com essa. O que é que se encaixa na tua percepção? Lógico, tudo isso também é estudado antes, de acordo com cores que se complementam, são monocromáticas, se encaixam ali na personalidade da marca e do mercado, né? Porque também não adianta eu criar uma marca para uma farmácia com um negócio todo carnavalesco, né? Também não chega nesse nível, né? Mas, tipo, eu incluo o É cliente. verdade. Por que não ele visualizar tudo isso? E assim que terminam essas etapas, eu crio o que a gente chama de visual concept. Crio o logotipo em preto e branco, crio todo o conceito, mostro cores e apresento ao cliente para ele aprovar, para daí então começar as aplicações da marca em mockup, em embalagem, em rede social, para tudo que for. Então, toda a experiência do cliente é aprimorada aqui dentro do estúdio. E isso me traz diferenciação de outros designers, me traz diferenciação de outros profissionais. E isso facilita muito a minha indicação, né, para outros clientes. Então, para vocês entenderem novamente, a gente precisa de um posicionamento, uma experiência do cliente, para isso nos trazer outras pessoas, outros clientes, para daí então a gente conseguir viver de design. Não é somente se expressar, não é somente criar um projeto e tratar o cliente como se fosse um inimigo. Não, cara, o cliente é teu parceiro, pô, o cliente está em conjunto contigo. O sonho que está ali não é nem o teu, é o sonho do teu cliente que tu está fazendo ali. Não é a gente que tem que brilhar nesse momento, é o cliente, a empresa Exatamente. dele, o público dele, né? O foco tem que ser esse. O Paneto, ó, meu brother aí, o Pedro Paneto, que é muito conhecido pela galera, inclusive, o Paneto falou uma coisa interessante aqui agora, ó, que tem É, gente que pensa que o é cliente nem verdade. gente é, né? Então, assim, além de ser inimigo, ainda acha que, tipo assim, Né? é alguém que só vem fornecer uma grana para você e acabou, né? Essa visão ferra, né? Essa visão atrapalha todo o processo, né? Não tem como você crescer ou evoluir no design se você está Exatamente. vendo o seu cliente como inimigo. Isso é essencial. Então, quando a gente comenta, por exemplo, tá tendo uma discussão ali sobre como precificar um projeto, você fala mais ou menos quanto que seria, e aí os caras falam assim, cara, como que tu consegue precificar uma identidade visual a 11 mil, a 15 mil, enfim, como que tu consegue? Aí a gente responde, certamente não é tratando o meu cliente como inimigo, né? É o oposto disso. É entendendo que você precisa entregar valor para quem você está atendendo. E outra, eu já falo isso há um tempo, tem um truque muito simples para quem está ainda patinando no design, não sabe ainda o que fazer, mas tem um truque que ajuda muito se a gente fosse, sei lá, resumir como crescer, como cobrar mais. Pega o seu projeto de R$ 300 que você está fazendo de identidade visual aí, está cobrando 300 conto, né? Está começando, enfim, não sei o quê. Pega esse projeto, fechou um projeto com algum cliente, baratinho, 300 conto, vai lá, faz um processo de imersão, estuda, procura trabalhar a história por trás desse projeto. Tem um case aqui bem interessante que a gente pegou para fazer, uma marca de roupa para uma empresa de moda plus size. Daí o nome que a cliente tinha para o projeto era Divas, Divas Moda Plus. Cara, a gente fez um processo de imersão insano, sabe? Insano. Fomos lá na raiz da Grécia para poder pegar as cantoras de ópera, que também eram chamadas de divas, né? Fizemos todo um estudo por trás, trouxemos grandes nomes da história da música, da história do teatro, da história da arte, tudo mulher no formato de corpo plus size, porque a beleza nem sempre foi esse padrão que existe hoje, né? De meramente, da magreza meramente, né? Teve um momento da história do iluminismo, por exemplo, que a beleza feminina ela era mais pautada em curvas, né? A beleza feminina, por muito tempo, foi associada, por exemplo, a poder aquisitivo. Então, quanto mais cheinha, mais bela a mulher era, porque isso estava associado a uma família nobre, por exemplo, né? Tem todo um contexto. Então, diva não é aquela mulher que a gente, no contexto do nosso tempo aqui, é magérrima, né? E está como top model e tal. Não é somente isso. A diva, ela é uma mulher.
a gente trouxe esse conceito de que a diva, ela é uma mulher. Independente do peso, De independente... tempo, de geografia, né? A mulher é uma diva, né? A gente trouxe isso para o conceito. E aí, quando a gente fez essa etapa da apresentação, cara, os mockups ficaram no chinelo. Porque a gente trouxe história, a gente trouxe imersão para o projeto, né? Isso agrega muito valor, sabe? Então, assim, entender essas pequenas coisas, entender que o que tem que brilhar ali é o projeto, né? Exato. É a entrega, muda todo o jogo. Então, você pega um projetinho de 300 conto, faz um processo insano desse, faz uma pesquisa, né, bem pesada, bem profunda, imersiva, faz uns mockups bem interessantes, incomuns, que ninguém está fazendo, né, vai investir naquilo, e aí você entrega esse projeto. O cliente vai perceber esse over-delivery, ele vai se surpreender positivamente, e ele, obviamente, vai começar a indicar o teu trabalho. Aí, no próximo, tu já pode cobrar 700, Exato. no próximo, tu já pode cobrar 3.000. É assim que a coisa acontece, né? Mas ficar naquele lance de eu conseguir fazer a venda, Acaba agora ali, né? acabou, isso não vai levar... E isso entra também nesse fator, vai parar né, no de tempo, você tratar o cliente como um parceiro de negócios, né? Porque eu vou até contar uma história legal de um projeto que eu desenvolvi. Foi o meu primeiro projeto internacional para um cliente no Japão. Nisso, ele me contratou somente para fazer identidade visual e manual de marca, somente. E o que é que eu fiz? Eu desenvolvi todo o projeto, sendo que ele é um professor de japonês, que ele também trabalha no YouTube fazendo lives, ele também tem alguns infoprodutos que ele também vende, ele também tem uma experiência dentro da rede social que ele tem com os seus alunos. Então, eu peguei aquele projeto, que custou, acho que na época, uns 3 mil e pouco, e transformei aquele projeto em um projeto de 10 mil, onde eu trabalhei layout para live, trabalhei animação, trabalhei camisa, trabalhei copo, trabalhei tudo que você imaginar, todos os pontos de contato que você encontrar ali na marca, eu fiz algo onde ele conseguisse visualizar e entreguei a maioria desses materiais para ele. No momento, exatamente, nesse Entregou momento, muito o mais, né? projeto para mim saiu em prejuízo, né? Mas se a gente pensar também em um prazo a longo prazo, esse projeto me trouxe outro projeto no Japão, me trouxe mais outro projeto no Japão e agora já estou indo para o quarto projeto que veio através desse cliente lá do Japão também. Fora que eu estou trabalhando com ele em conjunto até hoje, já fazem aí 2 anos, trabalhando na rede social dele, né? E tudo que ele precisa, ele fala comigo. Ah, Matheus, estou precisando criar um infoproduto e preciso lá da plataforma da Qlify, preciso trabalhar ali uma coisa ou outra, preciso de design. Eu digo, ó, pode contar comigo. Você já Pode virou contar comigo, porque referência de eu não profissional do sou um design. prestador de serviço, eu não sou um designer que vai ser contratado, entrega e acaba. Não, eu sou um parceiro de negócios desse cliente. E eu sei que se ele precisar de alguma outra coisa que eu esteja vendo no momento e ele não tiver como me pagar no momento, eu vou lá, faço, ó, eu estou vendo que tu precisa disso aqui, ó, toma, trabalha aí, eu sei que vai te ajudar, eu sei que vai melhorar. E isso, cara, traz uma conexão com o cliente que é valorizada. E é isso que vai te trazer outros clientes, né? É através disso, não é através do teu portfólio. Ah, encontrei ali um portfólio muito bom, vou contratar esse cara. Não, não é assim, pô. Pensa no teu cliente como um parceiro de negócios e não somente como uma pessoa que vai estar te pagando para fazer um serviço, né? Esse ponto que tu tocou é muito, muito, muito importante. Porque, veja, a gente falou naquela hora sobre o portfólio, da importância dele. Mas o portfólio é o ponto de contato, não é tudo em que o design deve focar. Até porque, veja, vai aparecer invariavelmente um portfólio melhor que o meu. Com certeza. Sempre vai Sempre tem. ter. Cara, eu prestei serviço para a Fórmula 1, eu prestei serviço para a Caixa, eu prestei serviço para a empresa do Canadá, empresa dos Estados Unidos, empresa da França, prestei serviço para a empresa de Portugal. Se eu for levar em conta tudo isso e inflar meu ego e parar... Eu sou minha designer empresa já, vai falir em algum quiser me momento. contratar é tanto. Aí você fala, em algum momento você vai falir, né? Aquilo vai deixar de ser interessante. E outra, eu posso ter feito tudo isso, mas tem portfólios melhores que o meu. Porque nem sempre, sei lá, por exemplo, a gente fala assim, Fórmula 1, aí enche, né? Dá aquele peso e tal. Beleza. Mas foi um projeto. Foi um projeto. Alguém me procurou, gostou e tal, entreguei, pronto. Beleza, passou. É só isso, né? Isso serve para você captar um cliente legal, sim, serve. Mas o meu portfólio, ele precisa estar bem. Não somente quando eu fiz um projeto para tal empresa, mas o tempo todo, né? Então,
portfólio ele é a porta de entrada, digamos assim. Mas é importante que essas outras coisas que a gente está discutindo sejam consideradas e que a gente sempre pense no over-delivery, né? Porque sempre vai ter um portfólio melhor que o meu. Cara, quando eu vou rolar o feed aqui no Instagram, às vezes, né, aparece um designer novo que me seguiu aqui e tal, eu vou dar uma olhada, projetos incríveis, cara. E eu fico, pô, que legal, velho, olha o trabalho dessa pessoa, né? Então, assim, a gente, inclusive, até pelo fato da gente ter essa coisa do fator artístico em algum ponto da nossa personalidade, a gente sempre vai achar que tem alguém fazendo coisa melhor que a gente. Sempre E tem. tem, pô. Sempre tem designers por aí fazendo coisa melhor que a gente, né? Então, assim, por que ao invés de eu ficar só no fator visual, só pensar nessa questão do portfólio, não vou pensar nesses outros pontos de entrega e agregar mais valor para o meu trabalho? Já que é isso que a gente sabe que vai trazer novos clientes. Então, não tem como você alcançar a possibilidade de uma vida digna com o design se você não está pensando na base, se você não está se planejando para isso, não está se organizando para isso. E pensar o seu trabalho, né, o seu negócio, como um negócio, como uma empresa de verdade, faz toda a diferença. E quando você pensa dessa forma, você entende que o portfólio é só um elemento daquilo que está sendo feito, né? Não é tudo. Você não é o seu portfólio, né? O designer não é o seu portfólio. Envolve outras coisas aí para que performe bem, para que fature bem. Exatamente. E para Se encarar como empresa mesmo, pô. Não vai ser fácil. Não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer, porque hoje, como a gente vê o digital muito rápido, né, muitas coisas acontecendo, e no Instagram também a gente só vê as partes boas, né, a gente tira aquilo como verdade, né, de tal profissional aí já conseguiu cobrar 10, já conseguiu cobrar 5, por que eu não posso cobrar também esse valor? Mas tu não sabe o que é que o cara passou, tu não sabe como é que funciona a estrutura do negócio dele, dentro de como ele trata o cliente, de como ele faz uma experiência, eu não sei como faz. Porque eu só tô vendo ali o print do Pix, né? No Instagram dele. Eu não sei, pô. Então isso não pode se tornar uma verdade absoluta, porque tal designer cobra 5, 6, 7. Eu também vou cobrar esse valor porque eu também sou bom. Olha meu portfólio aqui, é igual dele. Não, pô. Não é só cobrar, E não é pô. só É a cobrar, né? Não é percepção que só tu eu vou cria cobrar. antes do teu preço. É como tu trata o cliente, como é a tua rede social, com quem tu fala na tua rede social. Ou é simplesmente de forma aleatória. Tu tá ali, porque, cara, que eu já vi de design falando comigo, eu não consigo ter cliente, eu não consigo ter cliente, não sei onde arrumar, como é que eu consigo? Invisto em quem, não sei o que, sei o que lá. E quando eu entro na rede social do cara, tipo, o último post foi ano passado, tá Uma ligado? bagunça. Não tem um portfólio, só tem fotos do cara ali na praia, indo para um canto, para o outro, viajando. Cara, tipo, teu Instagram tem que ter um pouquinho do teu lado pessoal, mas também tem que ter o teu trabalho, pô. Como é que funciona o teu trabalho? Tipo, tem Instagrams que hoje eu entro e eu não sei nem como é que eu consigo contratar o profissional, pô. Como um dia que eu entro em contato aqui é no link, quando eu clico no link vai para outro lugar, aí depois volta, e, tipo, é uma burocracia. Link Exatamente, é uma quebrado também tem burocracia para muito, né? conseguir conversar com o profissional. Então, hoje, cara, para tu perder uma venda hoje dentro do digital é uma coisa assim, ó, rápida, rápida. Não é porque tu é bom, porque teu portfólio é um dos melhores, que tu não vai perder o cliente por tu não responder, porque teu atendimento é importante. É um dos fatores mais importantes para tu conseguir fechar uma venda, é o teu atendimento. Então, se tu não atende bem o cliente, se tu acorda de meio-dia e o cliente falou contigo de 7 horas da manhã, tu não tá nem online para responder a pessoa, pô, como é que tu quer ter cliente, cara? Como? Não funciona, pô, não funciona. Se trata como empresa, se posiciona, estrutura como vai funcionar, estrutura até o teu horário de trabalho. Que horas tu começa a trabalhar? Que horas tu fecha a tua empresa? É uma empresa, pô, como qualquer outra, pô. Não é fácil, nem é rápido e nem vai acontecer assim do dia para noite. É uma empresa. Quando os profissionais começam a ver a coisa enquanto empresa, é como você bem falou, tudo muda, né? Eu fico muito feliz quando encontro profissionais da área com esse pensamento, com essa visão. É por isso que eu fico aqui, né, sorrindo e tal, porque eu acho muito legal esse tipo de visão, sabe? Porque a gente está entregando valor, a gente está entregando coisas que podem mudar a vida dessas pessoas, de quem está nos procurando, né? Então, esse entendimento faz toda a diferença. Então, é possível ter esse faturamento? Né? A gente vê aí alguns grandes players falando, por exemplo, o Caio fala umas coisas bem interessantes com relação ao faturamento, e ele fala de projetos a nível de 300 mil, né? A nível de 1 milhão, que tem uma equipe, é uma outra estrutura, mas enfim, ele conseguiu chegar nesse patamar
de precificar dessa forma. E como você bem falou, isso é da noite para o dia? Não é, né? Ele conseguiu pegar uma fatia do mercado Exato. que percebe o trabalho dele enquanto empresa grande, e ele se posiciona como empresa grande. Simples assim. Então, assim, é possível, Franco? É possível, Matheus? É possível. Agora, E não é é da falando forma com que você todo está mundo, fazendo. não é? É essa que é a questão. Não é falando com todo mundo, não é se descuidando de uma forma geral, né? E outra coisa que tu falou que uma virada de chave, que a galera também não se atenta para isso, inclusive é cultural da gente aqui no Brasil, né? Em alguns pontos do Brasil é mais forte isso, mas veja, o atendimento muitas vezes é uma falha grandiosa para muitos profissionais, né? Então, assim, o atendimento, ele é essencial por quê? Porque o pilar principal, se não for o principal, é um dos principais, mas o pilar principal para você conseguir uma venda é a confiança, é a segurança. A gente compra serviço de quem a gente confia, de quem a gente, né, consegue sentir segurança. Aí, no atendimento, já não existe isso. Já está falho no atendimento. Então, é óbvio que você só vai conseguir clientes que estão querendo um pacote de post para rede social. Faz aí 10 posts para mim, toma aqui uma mixaria. É isso que essa galera vai conseguir, sabe? Pagou, saiu fora. E outra, a gente falou sobre preço, ser posicionamento naquela hora, e olha isso aqui, pega esse insight, veja só. Acho que você já sabe até, mas veja. O preço baixo também é um posicionamento, só que é negativo. O cliente que te contratou um designer para fazer um projeto de 500 conto e que entregou muita coisa e pagou só 500 conto, ele já sabe que aquele designer vai entregar muita coisa e ele vai conseguir pagar barato para aquele designer ou para aquela designer, né? Então, vai sempre procurar essas pessoas quando precisar de um projeto rápido, com uma entrega alta e que ele tenha pouca verba, que ele pague pouco. E muitas vezes, esse tipo de cliente que gosta de pagar pouco e ficar nesse loop, é cliente que tem muito dinheiro, por incrível que pareça. Eu já lidei com alguns assim, cara, eu quero distância, sabe? Porque te procura no momento de aperto para resolver um problema ali e quer te pagar uma mixaria porque sabe que muitos aceitam essa mixaria, né? Então, o preço vira um fator determinante no posicionamento e você gera confiança. Porque, veja, quando você vai comprar um produto em algum lugar e você vê que tem um produto caro ao lado de um barato, a tendência é que a gente opte pelo mais caro, entendendo que aquele é melhor, que funciona melhor. Então, se você precifica seu trabalho de uma forma muito barata, você está se posicionando de forma negativa, né? Isso também conta. E aí, como é que eu consigo fazer com que meu cliente perceba valor e consiga ver o meu valor do que eu estou entregando? Confiança, segurança. Exatamente, cara. E isso é muito legal você falar, porque já aconteceram algumas vezes onde eu perdi projetos por cobrar barato, né? Então, aí já entra até essa pergunta aqui que o Iago fez, que é sobre se posicionar para empresas grandes, né? Então, é entender que muitas coisas influenciam, né, no teu posicionamento para que uma empresa grande te contrate, né? Primeiro é network, porque o mercado B2B, empresa para empresa, é muito difícil assim uma empresa gigantesca contratar uma pessoa aleatória para fazer um projeto. Então, tu tem que estar dentro do meio também, aonde essas pessoas já estão situadas, que foi até um caso que você falou do tio Caio, que, por exemplo, ele está situado no meio onde grandes empresas veem a necessidade do serviço dele, né? Dificilmente uma empresa daquela vai vir me contratar para o momento que eu estou vivendo agora, né? Então, além desse posicionamento e você também ter esse network, eu acho que também o jeito com que você fala influencia também no seu posicionamento para uma empresa grande, né? Porque não somente o jeito, né, gesticular e tudo mais, mas acho que o jeito que você se comunica. O teu portfólio tem que ser de uma maneira diferenciada. Sim. Isso, o teu Identidade portfólio, verbal, né? a tua rede social, se comunicar com essas empresas. E eu acho que falar a língua dessas pessoas seria o ideal, né, para conseguir entrar no meio das empresas grandes, né? Porque uma coisa é você falar sobre tipografia, você falar sobre cores, você falar sobre logotipo, grandes marcas, e outra coisa é você falar sobre branding, é você falar de como um design consegue fazer ele faturar mais, de falar sobre retorno sobre investimento, sobre jornada do cliente, criar a experiência do cliente do teu cliente dentro do teu projeto, como é que ele vai encontrar a marca, Como o design exatamente, contribui com pontos o de ROI da contato, empresa, né? faturamento. Então,
Essa já é uma língua que eles entendem, mas que muitos designers ainda não entendem. É por isso que às vezes eles não conseguem fazer essa migração, né? De trabalhar ali com o MEI e entrar em uma média empresa, uma EPP ou uma grande empresa, né? Então, a gente precisa se situar e pensar como eles pensam, né? Saber principalmente quais são os medos desse empresário. Ah, ele tem medo de quebrar a empresa, ele tem medo de expandir a empresa e não conseguir obter o mesmo lucro que ele tinha dentro da outra empresa. Então, se você conseguir propor soluções para esses problemas dentro de uma videochamada, de uma conversa com esse cliente, com certeza ele vai conseguir te visualizar ali como um parceiro de negócios e não somente, possa ser que esse cara me dê prejuízo, né? Então, não vou investir nesse profissional. Prefiro pagar mais caro, pagar ali 100, sei lá, 50, 30 mil reais em um outro projeto, do que correr o risco aqui de chegar nesse cara, um cara que está me cobrando 2, 3. Cara, é melhor não arriscar, né? E um empresário grande, ele pensa assim, né? Sempre em um investimento, né? Inclusive, a maioria deles já tem um valor assim, ó. Eu tenho tanto valor para investir nesse projeto, eu tenho tanto valor caso esse negócio dê errado. Então, a gente já tem que entrar ali nesse patamar dos preços que ele já conversa ali com outros clientes, né? E tudo isso vem antes, né? Vem do nosso pré-briefing, vem da nossa estimativa de investimento, que a gente conversa com o cliente, vem do tamanho da empresa. Você também precisa saber se é uma média empresa, uma microempresa, é uma grande empresa, uma EPP. Então, você precisa também entender sobre essa precificação, né, digamos assim, para você não chegar na mesa com o cliente e o cliente estiver esperando, assim, sei lá, um projeto de 100 mil e tu chega e cobra 3. Então, o cara vai te ver como inferior, né? O cara vai te ver como, esse cara aqui não vai ser bom, então não vou contratar ele. Prefiro investir em outro. E é a mesma coisa, se a gente colocar aí numa balança, né? Por exemplo, um iPhone, né? Se eu pegasse o meu iPhone aqui, um iPhone 11 novo, e eu te apresentasse, eu tenho esse iPhone aqui, é 500 reais. Tu acharia que esse iPhone é verdadeiro ou falso? Né? Então, tudo isso a gente tem que colocar na balança. Às vezes a gente perde projetos por não saber precificar, por colocar um preço muito abaixo do mercado, como também acontece o inverso. A gente perde projetos. Essa aqui é uma empresa que está começando, é um MEI, e ele está abrindo agora um escritório aí imobiliário, não sei dizer, um arquiteto, e ele vai me contratar para um serviço. Eu não vou chegar para um cara desse e cobrar 10 mil reais em um projeto. Porque o cara não tem, pô, o cara está iniciando agora uma empresa, né? Não vai conseguir Não investir. vai conseguir. Hoje, um projeto de design, ele custa em média de 13 a 16% de um investimento total que ele faz dentro de uma empresa, né? Então, o cara ele não vai ter esse valor para investir. E muitos designers não sabem, né? Mas a gente aqui, por exemplo, eu não tenho concorrência com outros designers. Eu tenho concorrência com o arquiteto, pô, porque o arquiteto pode passar na minha frente e ele fechar um projeto de arquitetura primeiro e não fechar um projeto de marca. Deixa o projeto de marca para depois. Eu já tenho aqui minha clientela de indicação, não vou fazer isso agora. Então a gente tem que pensar nisso, tipo, a gente não está concorrendo com outros designers, a gente está concorrendo com o arquiteto, com o investimento que ele está fazendo ali no aluguel da sala, é com essas outras empresas que a gente está concorrendo. E quem chegar primeiro, quem for mais rápido e É uma precificar da concorrência maneira cruzada, certa, né? fecha com o cliente. É dessa maneira que acontece. É, nesse caso, é uma concorrência cruzada. Exato. Não é exatamente da mesma área, mas essa concorrência existe, né? E até endossando aí essa resposta para o Iago, tem uma questão que é bem determinante para isso, que é, quando a gente quer atingir esse patamar de projetos maiores, projetos que pagam melhor, a gente deixa de precificar com base no projeto e a gente Exatamente. começa a precificar com base no cliente, na empresa, no porte da empresa, né? Então, existe um processo de imersão prévio, de repente um social selling, né? Você vai criando conexão, você vai gerando um network indireto. Esse network tem que ser real, você não tem que fazer um network, não deve fazer um network pensando no retorno, por incrível que pareça, né? Tem uma frase que não é exatamente uma frase, é um verso bíblico, mas que pode ser visto como uma frase, né? Ser amigo de todo mundo, né? Ser amigo de todo mundo. Por que você tem que tratar alguém diferente de outro e tal? Isso vai se repetir no seu negócio, porque se você trata um empresário grande
às vezes sabendo ou não que ele é um empresário grande, ele é de uma empresa grande. Mas se você trata bem, se você se comunica bem, se relaciona bem com as pessoas, você talvez não saiba, mas aquela pessoa tem uma grande empresa ou está por trás de uma grande empresa, e aquilo pode gerar um ponto de contato quando descobrir o seu trabalho e você ser uma pessoa que vai entregar uma solução grandiosa para essa empresa e ser muito bem remunerado ou muito bem remunerada, né? Então, criar essa conexão prévia, essa imersão, entender quem é aquela pessoa, o que ela representa, qual é a empresa dela, o porte dessa empresa, tudo isso vai facilitar esse processo de precificar melhor, de se posicionar melhor e de faturar mais alto, né? E aí, como você falou, é muito importante o entendimento de em qual ponto da sua carreira você está. Porque isso é uma linha tênue também com outra questão, e há um dilema, um paradoxo nisso. Porque, veja, tem empresas que já começam se posicionando com alto nível, com classe A e por aí vai, né? E está tudo bem também. Se for o caso de alguns designers, né, já quero vender para a empresa grande, já começa a se posicionar dessa forma, né? Mas tem o outro caso que é aquele profissional, aquela profissional que está no momento da carreira que estagnou, não sabe o que fazer, não sabe para onde vai e quer começar a faturar mais alto. E o portfólio ainda não condiz com isso. O que fazer? Vai ter que trabalhar, vai ter que se preparar para isso. Não é, como a gente falou naquela hora, não é simplesmente agora eu cobro 30 mil, não é somente isso, né? Tem todo um processo por trás, você pode ir escalando, né? Então, por exemplo, eu tenho metas aqui de aumentar o meu faturamento ano que vem. Esse ano tem uma meta de faturamento, ano que vem tem outra meta, né? E a gente precisa pensar dessa forma, nos projetar, nos planejar, até porque design é projeto, design é atribuir significado, né? E a galera está fazendo as coisas, na grande maioria, de qualquer jeito. Como é que vai conseguir faturar alto se não está se organizando e se planejando? Exato. Né? Inclusive, sentido, essa né? questão aí que você falou do portfólio aconteceu alguns anos comigo, alguns anos atrás, onde eu fiz essa migração, né? Eu trabalhava muito com MEIs, né, empresas no começo da carreira, e aí fiz a migração ali para uma empresa já de 5 funcionários, 10 funcionários, já são empresas um pouco maiores, né? Então, eu olhava o meu portfólio e achava isso excelente, né? Falei, cara, é um portfólio, tá bom, isso, aquilo. E aí comecei a perceber que, cara, esse meu portfólio, ele não consegue conversar com essas empresas maiores, porque eu conseguia ver outros designers que trabalhavam com essas empresas maiores e o portfólio o meu não era nem similar e nem chegava assim tão próximo, né? Então, o que é que eu fiz? Eu peguei os meus melhores projetos, arquivei a maioria deles e reformulei a apresentação desses projetos, né? Para poder conseguir criar o que a gente chama de percepção de valor do meu trabalho para aquelas empresas. Ou seja, eu saí daquela comunicação que eu falava com o MEI e migrei para essas empresas maiores, né? Tudo isso através do portfólio, tudo isso através da estruturação. Então, a importância, às vezes, né, muitos designers não conseguem fazer essa migração, não conseguem falar com essas outras empresas, porque, às vezes, a percepção que eles passam não é uma percepção que uma grande empresa, uma microempresa conseguiria criar essa confiança que você falou, né? Então, às vezes, vale a pena você reestruturar, você dar alguns passos atrás para você ver, será que a minha percepção hoje está de acordo com o que essas empresas comunicam? Será que hoje eu seria contratado por uma empresa um pouquinho maior, de 5 funcionários, uma empresa que já tem uma filial, uma empresa que já tem uma lojinha aqui em Recife e tem uma lojinha lá em Olinda, né, trazendo um pouco para cá? Será que essa empresa me contrataria? É se questionar, cara, porque às vezes a gente acha que já chegou, né? Já tenho ali 100 projetos no meu portfólio, mas a maioria deles nem consegue. Tem 10 anos de carreira já tá bom, ótimo aí. Quiser me contratar a esse preço, mas às vezes as coisas mudam, a percepção muda, às vezes a necessidade, eu já vi muito design, porque tem projeto que, cara, coisa muito antiga, coisa de, somente rede social, coisas mais antigas, não traz hoje para o ambiente digital, né, onde a gente precisa, sei lá, de um layout para live, uma experiência, um infoproduto, como funciona essa marca, como seria um produto digital dessa empresa. O cliente não te pediu isso, mas, cara, tu cria, mostra ao teu cliente que tu pode trabalhar tanto com ele hoje, quanto no futuro também. Que tu tá aí com o teu cliente, ó, a tua marca já tá pronta aqui, ó.
para funcionar hoje, amanhã e daqui a 10 anos. Tu não vai precisar contratar um outro profissional para desenvolver um projeto para ti, porque tu já tem tudo estruturado aqui, né? É ter esse pensamento a longo prazo. E se teu portfólio não comunica os dias atuais, nem os dias futuros do teu cliente, dificilmente tu vai conseguir criar essa percepção de valor que você tanto deseja para as grandes empresas. Sim, precisa Exato. abrir possibilidades e oportunidades, né? Porque mais importante do que aproveitar a oportunidade é criá-las, né? Então, é importante ter essa visão, né? Isso tudo que a gente falou aqui, eu acredito que sejam insights poderosos, essenciais, para que essa galera consiga perceber mais valor no design e consiga chegar no patamar de alcançar aqueles atributos que a gente comentou também, né? Que é ter uma liberdade Exato. geográfica, uma liberdade financeira, uma liberdade criativa, né? Conseguir alcançar esses níveis. Para isso, é importante se mexer, trabalhar nessa direção e pegar o design como um estilo de vida, né? Aplicar como estilo de vida mesmo, né? Então, a gente poderia, eu passaria aqui, né, mais 2, 3 horas, tranquilamente, né? Nossa Legal. live aí deu uma galera interessante, o pessoal comentou, participou, agradecemos aí a turma. Continue aqui acompanhando a gente, sigam o Matheus, né? Tem um material muito bom aí, é um profissional excelente. E que vocês também anotem esses insights, peguem para vocês, né? E comecem a aplicar. E eu tenho certeza que se procurar o Matheus aí no direct, né? Também me Com procurar também, a certeza. gente vai estar aqui à disposição para ajudar também no que for preciso, né? Quando a gente percebe que tem um colega ali querendo crescer e querendo se organizar, a gente já vai ajudar com toda a ênfase do mundo, né? Vai poder contribuir para a carreira dessa galera. Matheus, te agradeço demais, cara, né, por esse papo aqui. Imagino também que está aí na correria, né? A gente tem coisas para entregar, mas muito massa, velho. A gente até pode fazer outra Muita depois, porque é coisa. muita coisa para conversar. Design é um assunto muito amplo, né? E a gente esquece até de alguns pontos, mas enfim, a gente pode ter outros momentos aí, mas agradeço, cara, agradeço mesmo. E tamo junto, Agradeço conta também, comigo cara. também, Foi vamos um nessa. prazer enorme participar aqui dessa live. Eu esperava um conteúdo assim mais direto, né, sobre o que a gente falou, mas acho que a gente falou muito mais do que foi combinado, né? A gente já entrou em uma etapa de negócio, Não entregamos prometemos tudo, nada, né? entregamos Falamos muito. sobre negócios, percepção, prospecção, muita coisa foi falada. Espero que o pessoal que entrou aí tenha aproveitado também. E, mais uma vez, foi um prazer, precisando aí trocar ideia, conversar, trocar insights. Estou à disposição aí, tanto sua quanto das pessoas também que apareceram por aqui, lá no Instagram. Beleza, meu Me querido. agradeço. Vamos Tchau, nessa. tchau. Abraço, vamos para cima.